Muita gente às vezes acaba começando a estudar um framework sem nem dar uma olhadinha em lógica, não dá nem uma olhadinha em JavaScript, em linguagem de programação e tudo mais. Como eu sempre digo, você consegue aprender framework, você consegue aprender ferramentas sem ter as bases. Você vai conseguir usar aquela ferramenta ali, mas com o tempo, se você nunca olhar para as bases, né, se você ficar olhando só para a ferramenta sem olhar para as bases, quando você tiver problemas mais complexos, você vai passar muito trabalho para resolver. Isso se conseguir resolver. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série Dominando a Automação de Testes. Uma série de vídeos onde eu vou te mostrar tudo que você precisa saber para realmente dominar a skill que hoje é exigida por mais de 80% das vagas de testes de software. Então, se você tá chegando agora aqui na série de vídeos, esse vai ser o terceiro episódio da nossa série. No primeiro, a gente falou sobre como dominar a automação de testes em um mercado com tantas ferramentas disponíveis. No segundo episódio, nós falamos sobre como perder o medo de código. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que também é extremamente importante para quem está buscando dominar a automação de testes. Então, os vídeos são independentes, mas se você ainda não conferiu os outros vídeos, o primeiro e o segundo episódios, depois desse vídeo aqui, corre lá e assiste, porque com certeza assistindo essa série de vídeos você vai estar dando grandes passos aí rumo a dominar a automação de testes. E o episódio de hoje, como você já deve ter visto no título do vídeo, mas o episódio de hoje é para falar sobre como dominar a automação de testes de forma rápida e prática. Por que a gente vai falar sobre isso aqui hoje? Porque, em geral, a gente tem duas formas de aprender qualquer coisa. Inclusive, no episódio anterior, que a gente falou sobre como perder o medo de código, a gente falou sobre algumas estratégias de estudo, algumas estratégias de aprendizado, como otimizar o aprendizado, né? E, em geral, quando a gente está estudando algo novo, por exemplo, a automação de testes, é comum que a gente queira aprender isso o mais rápido possível, principalmente porque isso normalmente está relacionado com algum objetivo ou com alguma necessidade que a gente tem na nossa carreira, seja nos posicionar melhor no mercado ou implementar a automação de testes no projeto que a gente já está atuando ou se atualizar das tecnologias, enfim, né? De modo geral, a gente sempre quer aprender da melhor forma possível, da maneira mais otimizada possível e da forma mais rápida possível. Mas nem sempre isso é possível e muitas vezes a gente não consegue avançar da maneira correta por não ter noção de como que a gente pode estruturar uma estratégia para aprender e para dominar a automação de testes de forma rápida e prática. Então é isso que a gente vai aprender aqui no vídeo de hoje, é isso que eu vou trazer com alguns insights aqui, algumas experiências que eu tenho, né, e algumas estratégias aqui que vocês podem usar para isso. Primeiro de tudo, a gente tem duas formas de aprender a automação de testes na prática. Claro, a gente pode pensar aqui em todas as formas possíveis que a gente poderia usar para aprender automação de testes, mas em geral, se você está começando agora, duas formas que você pode utilizar para aprender automação de testes na prática. A primeira é uma que eu usei durante muito tempo da minha carreira e que eu normalmente uso quando eu estou aprendendo novas tecnologias, que é revisando projetos de outras pessoas. Então, por exemplo, se você está começando agora em automação de testes e quer aprender um pouco mais sobre testes unitários usando JavaScript, você provavelmente vai pegar lá alguma biblioteca para testes de unidade, né, dentro do universo JavaScript, como o Jest, e uma excelente forma de você ver como o Jest funciona é através
de ver ele sendo usado em projetos reais, através da aplicação prática daquela ferramenta ali em cima do conceito que você está estudando. E uma das formas que eu normalmente adoto, e que eu recomendo que você adote, é pegando projetos de outras pessoas, né, e olhando como que essas pessoas implementam os testes no seu projeto utilizando o Jest. Né? E isso serve para qualquer outra tecnologia, qualquer outro tipo de testes que você esteja tentando aprender, né? Seja testes de stress, né? Ou testes de performance, ou algum teste mais a nível de interface, ou algum teste de API. Todas as tecnologias ou tipos de testes que você vai aprender, uma excelente forma é revisando o projeto de outras pessoas. Por quê? Porque aí você já começa, né, o aprendizado primeiro se familiarizando com aquela tecnologia. Né? Muitas vezes a gente acaba começando já tentando implementar por conta própria tudo que aquela tecnologia propõe. Né? E a gente acaba, por não revisar o projeto de outras pessoas, né, ou por não dar uma olhada em outros projetos, às vezes a gente acaba perdendo a oportunidade de ver até alguns erros, né, que a gente pode evitar no nosso projeto. Então, essa é uma das formas, revisando projetos de outras pessoas. E a segunda forma é criando projetos do zero na prática. É uma das ideias que a gente mais adota, inclusive aqui no canal Agilizei, né? Sempre que a gente faz algum evento ou nas séries de vídeos aqui, né? A gente tem série aí do Cypress na prática, Cypress do Zero Report, tem várias séries ensinando sobre automação de testes na prática. Todas elas são guiadas através de projetos, né? Ou seja, você vai ter um projeto, né? Automatizar um sistema ou desenvolver um pequeno sistema ou resolver um problema, e aí você vai usar uma ferramenta para solucionar aquela questão do seu projeto, né? Mas sempre relacionada à implementação de um projeto na prática. E por que isso é extremamente importante, né, no processo de aprendizado? Porque você consegue conectar melhor as coisas. Né? Uma das coisas que eu vejo muito a galera errando, principalmente quando está estudando uma nova tecnologia, é ficar muito tempo, às vezes, lendo uma documentação ou lendo tutoriais e pesquisando sobre como que funciona aquilo dali, sem colocar a mão na massa, sem ver o código funcionando, sem tomar erro na tela e vendo aquilo dali funcionar de fato, né? Aprender na prática. Então, criar projetos do zero na prática é uma das formas, é a segunda forma aí que você pode adotar para aprender automação na prática. Lembrando que aqui a gente está falando sobre como aprender automação de testes, como dominar a automação de testes de forma rápida e prática. Então, duas formas de aprender automação na prática. E aí, mesmo sabendo como aprender automação de testes na prática, muita gente acaba esbarrando na primeira barreira que a gente normalmente encontra quando vai estudar qualquer coisa, né? Aqui, no caso da automação de testes, uma das barreiras que normalmente a galera acaba encontrando é: por onde eu começo? Né? Quem nunca, né, começou a estudar lá sobre Selenium, por exemplo, e aí ouviu alguém falando, né, agora você vai precisar pegar um seletor CSS por atributos, né? E aí você já ficou tipo, oi, como que eu faço isso? Né? Quem nunca ouviu alguém dizer, olha, aqui você vai ter que utilizar um script, né? Vai fazer uma função para fazer aqui um loop, né? Para iterar sobre essa lista e fazer as ações que você precisa. Quem nunca ouviu isso e talvez ficou pensando, nossa, mas como que eu faço isso com Selenium, né? E isso acaba trazendo muitas vezes essa falta de ter uma ideia de todas as coisas que são em torno do conhecimento de automação de testes. Aqui eu peguei o Selenium como um exemplo, né? Mas isso serve para qualquer tecnologia. Às vezes, por a gente não ter os conhecimentos das bases
que estão relacionados àquela tecnologia ali, às vezes a gente acaba até formulando as perguntas de forma incorreta, né? É muito comum a gente ver a galera que está começando, que está dando seus primeiros passos ainda, perguntar coisas tipo, como que eu faço um loop com Cypress? Ou, como que eu faço, sei lá, como que eu declaro uma variável no Selenium? Ou coisas do tipo, né? Claro, só exemplos aqui, mas que muitas vezes, por a gente não ter essa ideia, essa visão, a gente acaba trazendo conceitos que às vezes são de outra coisa para o framework, né? Ou para a tecnologia final que a gente está estudando. Nesses casos aqui, um loop, né? É um conceito de programação, que a gente consegue implementar com linguagens de programação, mas ele é um conceito, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, esses conceitos, loops, condicionais, questões de escolha, né? Isso tudo, declaração de variáveis, na maioria das vezes são relacionadas à linguagem de programação que a gente está utilizando para trabalhar com aquela tecnologia ali. Claro, assim como o Cypress, o Selenium, eventualmente algumas dessas tecnologias vão ter mecanismos, né? De iterar, de loop, de declarar alguma variável, mas por padrão, esses são conceitos que são implementados e são aplicados em linguagens de programação. Então, um primeiro ponto aqui que eu trouxe para você conseguir dominar a automação de testes de forma rápida e prática é que você desconstrua. O que é o desconstruir aqui? Veja, a gente tem um bloco, né, que eu ilustrei isso como a sua mente, né, ou como você visualiza a automação de testes normalmente, como um grande bloco. E esse grande bloco, justamente por ser um grande bloco mesmo, muitas vezes acaba gerando medo nas pessoas. Tipo, nossa, eu não vou aprender automação de testes porque a automação de testes é muito difícil, ou é muito complexo, ou vou demorar muito para aprender, ou eu já tentei uma vez e não consegui. E às vezes isso acontece porque a pessoa está visualizando a automação de testes como este grande bloco aqui. Eu me lembro da primeira vez que eu tentei trabalhar com automação de testes. Eu lembro que eu fui direto para a solução final, né? Eu procurei lá por como automatizar usando Selenium. Na época eu pedi orientação para alguns colegas. Eles me disseram, olha cara, usa aí, pesquisa aí por Selenium que é certo que tu vai conseguir automatizar. E aí eu pesquisava por Selenium, eu lia muita coisa e eu não conseguia avançar. E eu levei um bom tempo para conseguir entender que o que me faltava, na verdade, eram as bases, né? Era lógica de programação, eram paradigmas de programação, era a própria linguagem, né? Entender os mecanismos da linguagem, um pouco de, enfim, coisas que a gente vai ver um pouco mais adiante, né? Mas tudo isso, coisas que, às vezes, mesmo com um colega do lado, me explicando, me mostrando, olha, aqui tu cria uma classe, declara uma variável, aqui tu vai chamar o driver para fazer uma ação e tal. Tudo isso, como eu não tinha as bases, eu não conseguia assimilar aquele conhecimento, né? Muito provavelmente, se eu pegasse o código daquele colega ali, eu copiasse literalmente na minha máquina, possivelmente eu ia conseguir, enquanto estivesse dando certo. Até que em algum momento, se desse algum erro, eu já não ia conseguir me virar sozinho, porque eu não tinha as bases, né? E aí, com o tempo, né, eu fui entendendo um pouco melhor sobre como que funcionam essas bases e sobre o que compõe o conhecimento que uma pessoa precisa para conseguir automatizar, e comecei a estudar um pouco mais sobre essas bases, né? Mais sobre lógica de programação, mais sobre linguagem de programação e mais sobre algumas coisinhas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, galera, por isso é muito importante que vocês, se até agora no vídeo ainda não estão com um papel e uma caneta na mão ou com um bloco de notas aí para anotar, já começa a anotar, porque o que eu vou passar para vocês aqui sobre estrutura de pensamento, como vocês podem quebrar, desconstruir o conhecimento de automação de testes para
acelerar o aprendizado de vocês, é algo que vocês vão levar para a vida toda e para a carreira de vocês. Então, aqui, uma das formas que você pode desconstruir o conhecimento de automação de testes, aquele grande bloco, é aqui olhando para a automação de testes para aplicações web, né? Foi aqui o foco um pouco maior que eu coloquei para exemplificar essa desconstrução, seria em estudar pequenos blocos de forma isolada. Então veja, agora a gente não está mais vendo aquele grande bloco de automação de testes. Agora a gente tem 9 pequenos blocos de conhecimentos que a gente precisa adquirir. Começando, aqui eu até dividi em três níveis, né? Que a gente, pensando em uma forma evolutiva da cor mais clara para a mais escura. Na cor mais clara, a gente tem ali lógica de programação, então toda a parte de entender de algoritmos, né? Entender de laços de repetição, de estruturas de controle, condicionais, tudo isso que envolve lógica de programação e pensamento, né? Lógico, tudo isso você pode colocar aqui dentro do bloquinho da lógica. HTML e CSS. Para quem está começando em automação de testes para web, é muito comum mesmo que a galera às vezes não entenda, por exemplo, como chegar em um determinado elemento na tela, né? Quando a gente está automatizando testes para web, né, a gente precisa, uma das coisas que a gente precisa fazer é mapear os elementos que a gente vai interagir. E às vezes esse acaba se tornando um trabalho muito árduo, né? Porque a gente não entende de tags, né? A gente não entende de semântica, a gente não sabe sobre CSS, então a gente não vai saber sobre seletores CSS, por ID, por classe, por atributos, os coringas. Então, estudar HTML e CSS não só vai te ajudar a entender a aplicação que você está interagindo, mas também vai te ajudar a entender qual é a melhor forma de mapear aquele elemento que você está precisando interagir. E não só falando de mapeamento de elementos, né? Mas de modo geral sobre como interagir com aquela aplicação, né? Como que é o comportamento de um botão e como que é o comportamento de um campo, de um input de texto, né? Tudo isso são conhecimentos relacionados a caixinha aqui, vamos chamar de caixinha, do HTML e CSS. Terceira caixinha, ainda aqui na nossa base, nosso pilar aqui mais à esquerda, é o JavaScript. Hoje, boa parte das aplicações web que nós utilizamos e que são desenvolvidas utilizando JavaScript. Os principais frameworks de desenvolvimento para web hoje, né, Angular, React e Vue, eles são desenvolvidos em JavaScript, né? Você cria as aplicações com essas tecnologias usando o JavaScript. O JavaScript é a linguagem que roda no browser, que roda no nosso navegador. Então, galera, entender e saber programar utilizando a linguagem JavaScript, mesmo que você não vá usar isso talvez no seu projeto ou na tecnologia que você usa para desenvolver os seus scripts de testes automatizados, saber JavaScript te aproxima muito, né? Aqui olhando para um contexto web, ok? Te aproxima muito dos desenvolvedores do projeto, te ajuda a entender um pouco melhor sobre as tecnologias que você vai utilizar ali no projeto ou que estão sendo utilizadas. Mesmo que você não esteja desenvolvendo ali naquele projeto, quando os desenvolvedores estiverem falando de conceitos como componentização, sobre conceitos como pacotes e tudo relacionado ao JavaScript, né? Escopo de variáveis, funções arrow e essas coisas relacionadas à linguagem, você vai saber porque você conhece de JavaScript. Legal? Então, agora vamos para o nosso segundo pilar. E aí aqui, o topo do pilar, o primeiro quadradinho do pilar, é relacionado
também a HTML e CSS, que é um conhecimento para quem estuda automação de testes para web e quer dominar ela de forma rápida e prática. Estudar sobre seletores é um dos bloquinhos mais importantes também, né? Porque muitas vezes vocês vão precisar, a gente na verdade precisa encontrar elementos muito complexos, né? E a gente, para não ter que partir para algum recurso mais não tão legível muitas vezes, ou para não ficar limitado e não conseguir interagir com aquele elemento, a gente precisa estudar sobre seletores para encontrar os nossos elementos. É comum que a gente utilize bastante na web, né? Seletores HTML, seletores CSS, né? E use as tags HTML também, mas dependendo da tecnologia que você estiver trabalhando, você tem outros mecanismos para te ajudar a encontrar os elementos. Por exemplo, no Cypress, a gente tem inúmeros, mais de 20 comandos só para encontrar elementos ou para navegar na página ali até chegar no elemento que a gente precisa. A gente inclusive gravou um conteúdo aqui, né, falando ali sobre seletores na prática, né, seletores avançados com Cypress na prática, do básico ao avançado inclusive, e lá a gente mostra exemplos de mais de 10 tipos de comandos que você pode utilizar fora desses conceitos aí de seletores CSS. Então, entender sobre seletores é um conhecimento que vale a pena investir também para ter esse conhecimento quando você estiver automatizando as suas aplicações web. Um outro conceito, o próximo bloco, né, é também relacionado um pouco à estrutura HTML e CSS, que é o DOM, né? O Document Object Model, que é basicamente o objeto que é montado ali da sua página, né? Entender sobre o DOM vai te ajudar a entender como que a sua página foi montada dentro da sua aplicação e vai te ajudar também a interagir melhor com a sua página durante os seus testes. Então, aqui até tem três conceitos diretamente relacionados aqui, né? HTML, CSS, seletores e DOM. O sexto bloquinho aqui, que eu coloquei no segundo pilar, é o Node. O Node é uma tecnologia também relacionada ao JavaScript e que, principalmente para quem está estudando tecnologias de automação de testes, né, que já está indo ali para automação de testes na web com tecnologias como Cypress, Playwright ou qualquer outra tecnologia que utilize o JavaScript, muito possivelmente você vai utilizar o Node, né? O Node ele é um motor aí que permite que você execute código JavaScript, né? E muitas vezes o Node é o que a gente usa ali como gerenciador de pacotes, então é a ferramenta que você usa ali, né, com o NPM, por exemplo, que é o Node Package Manager, para gerenciar os pacotes que você vai utilizar no seu projeto, né? Por exemplo, o Cypress, para trabalhar com Cypress em um projeto, você vai precisar ter um Node instalado e você vai instalar o Cypress. Uma das formas de instalação é através da instalação via pacotes NPM. Então, entender sobre o Node também é um conhecimento extremamente importante aí para quem está estudando automação de testes. E aí a gente tem mais 3 conhecimentos aqui nos pilares que eu deixei como aqui terceiro pilar aqui de evolução, que seriam linha de comando, que é o que você utiliza, por exemplo, para criar pastas, para executar os comandos ali dentro durante a sua execução de testes, para interagir com o Git, por exemplo, para versionamento do seu código. Então, galera, linha de comando é algo que você vai utilizar muito como alguém que automatiza aplicações, né? Então, se você está buscando dominar a automação de forma rápida e prática, estudar a linha de comando com certeza vai te ajudar nisso. E aí, só então que você pode começar a pensar em frameworks e bibliotecas, né? Porque frameworks e bibliotecas normalmente são conhecimentos, né? E são coisas que variam bastante com o tempo, né? Às vezes você
troca de empresa e você já vai ter que trocar de framework que você usa, por exemplo. Então, frameworks livres e integração contínua são outros componentes aí extremamente importantes para você estudar para dominar a automação de testes de forma rápida e prática. Bom, Samuel, são 9, então quer dizer que se eu estudar esses 9 pontos aqui, eu já vou dominar a automação de testes? Calma, existe, né, a gente aqui dentro dessa série do Dominando a Automação de Testes, a gente criou os níveis de domínio em automação de testes. Mas calma, a gente já vai avançar para lá. Aqui, o mais importante é que você saiba que, ao invés de você olhar para o grande bloco, o mais importante é que você entenda o que está dentro deste grande bloco aqui. Com toda certeza, galera, não são somente esses 9 bloquinhos aqui. Existem várias outras coisas que você precisa estudar. Se a gente fosse falar aqui sobre testes somente de APIs, a gente teria que colocar aqui, né, talvez protocolo HTTP, né, falar de protocolos, de padrões de arquitetura, teríamos que falar de outros padrões e de outros conhecimentos aqui. Mas o mais importante é que, ao invés de olhar para um blocão único e ter medo deste grande bloco, o ideal é que você desconstrua, tente enxergar quais conhecimentos estão dentro deste bloco que você precisa estudar para dominar a automação de testes. O que a maioria das pessoas acaba fazendo, e eu até coloquei aqui um destaque maior, é começar ao contrário, né? Começar direto por frameworks e integração contínua e começar um pouco a patinar quando cai em questões de lógica, de seletores, Node, JavaScript e tudo mais. Então, como a gente já falou, inclusive antes até de falar aqui dos bloquinhos, o mais importante é que você tente sempre visualizar quais são os blocos e como você pode avançar nos conhecimentos dentro desses blocos aqui e não pular etapas. E aí, por que isso é importante para sua carreira como alguém que quer dominar a automação de testes? Como a gente falou em um outro vídeo aqui, a gente tem alguns níveis de domínio de automação de testes, indo desde a cor mais clarinha aqui, o amarelo mais clarinho, né, de nunca ouvi falar sobre automação, nem sei o quanto isso impacta na minha vida de QA. A gente tem um nível laranja, né, tipo, já ouvi falar, sei que é exigido, né, que a automação de testes é exigida em 9 a cada 10 vagas, mas tenho medo e ainda não comecei. O vermelho, comecei, fiz um curso, sei criar scripts, mas ainda não consigo me virar sozinho. O verde, sei criar scripts sozinho, mas ainda não consigo alinhar isso à estratégia de testes da empresa. O preto, né, como se fosse uma faixa preta aqui, sei definir estratégias, criar scripts, monitorar resultados e prover métricas para o meu projeto. Essa seria quase que a última, seria na verdade o último nível, né? E depois desse a gente tem quase que uma regressão, né? Que é o que você tem que dar um passo atrás para conseguir se manter atualizado, que é o sei automação, mas estou há muito tempo na mesma tecnologia, ou sei automação, mas no nosso caso aqui nunca fiz essa desconstrução, eu sei usar frameworks e bibliotecas, sei interagir com integração contínua, mas eu não sei nada não tenho conhecimento profundo de JavaScript e Node, não tenho conhecimento profundo de linha de comando. Então, nesse caso, você está ali no cinzinha, que é quase um faixa preta, a pessoa consegue automatizar, consegue às vezes até definir estratégias, criar scripts, mas está desatualizado ou não está 100% alinhado com alguém que é do perfil preto aqui, linha preta, faixa preta. Então, por que é importante você dominar a automação de teste de forma rápida e prática? Porque, olhando para esses níveis aqui, independente do seu momento de carreira, muito possivelmente você vai se identificar com algum desses níveis aqui. Principalmente para quem está ali nos níveis amarelo e laranja,
E vermelho, inclusive, nesses 3 primeiros níveis, para vocês é extremamente importante que vocês saibam como vocês podem otimizar os estudos de vocês em automação de testes. Então, por isso que é importante que vocês já saibam desde o início como definir uma estratégia aí, né, para estudar da melhor forma e com isso conseguir avançar aí nos níveis de domínio de automação de testes, né? E aí ir para um nível ali onde você já saiba criar os scripts e ir para um nível onde você já domine de fato a automação de testes. Então, por isso que é extremamente importante que você entenda os mecanismos aí de como que as coisas funcionam, né? Como que elas se relacionam, como que os conhecimentos se relacionam, para você conseguir avançar mais rápido nesses níveis. E obviamente esses níveis aqui também vão estar relacionados à sua carreira, né? Isso aqui vai estar relacionado também com a sua senioridade, muito possivelmente por estar relacionado à sua senioridade, vai estar relacionado também à sua remuneração, às oportunidades que você tem no mercado e por aí vai. E aí, onde que as pessoas mais erram, né? A gente está falando até aqui sobre estratégias, né, e de visão aí das coisas, e eu tenho percebido, né, acompanhando aí várias pessoas aqui no canal, vários alunos através do Agilizei Bootcamp, né, nosso programa de formação em automação de testes, que a galera ainda erra muito em algumas coisinhas que muitas vezes elas nem percebem, né? Eu aqui separei 5 coisas, né, 5 pontos que a galera mais erra em dominar a automação de testes de forma rápida e prática. A primeira, com toda certeza, é pular etapas de aprendizado. O que é isso? Muita gente às vezes acaba começando a estudar um framework sem nem dar uma olhadinha em lógica, não dá nem uma olhadinha em JavaScript, em linguagem de programação e tudo mais. Como eu sempre digo, você consegue aprender framework, você consegue aprender ferramentas sem ter as bases. Você vai conseguir usar aquela ferramenta ali, mas com o tempo, se você nunca olhar para as bases, né, se você ficar olhando só para a ferramenta sem olhar para as bases, quando você tiver problemas mais complexos, você vai passar muito trabalho para resolver isso se conseguir resolver. Então, por isso que é importante que você não pule as etapas de aprendizado. Sempre que possível, tente seguir, tente visualizar qual é a evolução de conhecimentos que você precisa ter aí nessa sua jornada, né? Se você quer aprender um framework, por exemplo, e esse framework ele usa as tecnologias Node e JavaScript, é para automatizar testes para aplicações web, o ideal é que você venha construindo essa base, né? Tudo que a gente já viu, HTML, CSS, JavaScript, Node e tudo mais, para quando você chegar aqui nesse framework, né, para usar esse framework, você consiga tirar o melhor proveito ali daquele framework, porque você já sabe toda a base, né? Você já sabe tudo que está relacionado. Então, não pule etapas de aprendizado. Esse é o primeiro erro que a galera mais comete. O segundo, não praticam o bastante. Por que a galera acaba não praticando bastante? Porque muitas vezes a galera está seguindo algum tutorial ou está acompanhando algum vídeo ou alguma aula aqui do canal Agilizei, assistiu a aula, conseguiu fazer enquanto estava assistindo a aula e achou que beleza, eu já consegui, já sei fazer. Aí para de praticar. Para de, não tenta fazer sozinho, né? Não tenta fazer durante uma semana seguida a mesma coisa, por exemplo. E aí o que acontece quando chega no momento de implementar isso no projeto, a galera não lembra nada. A pessoa já não lembra nada, tem que voltar para o canal, ou tem que voltar para o curso, ou tem que comprar vários cursos para conseguir dominar a automação de testes e para conseguir aplicar aquilo no seu projeto. Então, o segundo erro que a galera mais comete é não praticar o bastante. O terceiro, desistem na primeira dificuldade. Isso acontece muito em todas as áreas, né, de vida, de aprendizado de vida, e inclusive para quem está buscando dominar a automação de testes. A galera, às vezes, é comum, né, que a gente, às vezes,
esteja assistindo um vídeo e aí naquela aula ou naquele conceito vem algo um pouquinho mais complexo e aí a pessoa já desanima, né? E aí desanima e aí muitas vezes até culpa a ferramenta, né? Ah, não, Java não é para mim, JavaScript não é para mim, Selenium, Cypress, enfim, qualquer tecnologia, isso aí não é para mim. Tentei aprender uma vez e não consegui. Por quê? Porque desistiu na primeira dificuldade. E galera, assim como a gente falou no vídeo passado de como perder o medo de código, aprendizado é repetição e estratégia. Existem estratégias para você aprender e com certeza nenhuma dessas estratégias envolve desistir na primeira dificuldade. Por mais complexo e por mais difícil que seja, com treino e com estudo você vai conseguir resolver. Pense como um cubo mágico. Um cubo mágico, à primeira vista, é algo extremamente complexo de resolver. E é óbvio, é complexo de resolver. Mas com treino e com estudo e com prática, se você não desistir na primeira vez que você tenta montar e não consegue, com o tempo, com anos às vezes precisa de anos estudando, mas enfim, com o tempo você vai conseguir em algum momento resolver aquilo dali. Então, por isso que esse é um terceiro erro que a galera comete muito, né? De desistir na primeira dificuldade. Um quarto ponto que a galera erra muito é de não ter um plano de estudos. É muito comum a galera às vezes ficar pipocando de ferramenta em ferramenta, né? Estuda um pouco de Selenium, aí agora viu alguém falando sobre Cypress, estuda sobre Cypress, viu alguém falando de Playwright, vai para Playwright, aí estuda WebDriver I/O, aí estuda Java, estuda JavaScript, estuda React, estuda Vue, estuda Angular e fica nessas. Estuda um monte de tecnologia e acaba não dominando nenhuma, mas o pior disso é que por não ter um plano de estudos, todas essas tecnologias ficam assim, totalmente desconexas e a pessoa não consegue aprofundar em nada, né? Então, ao invés de a pessoa que quer dominar a automação de testes, né, dominar de fato o maior número de conceitos usando uma tecnologia, pode ser o Cypress, pode ser o Selenium, ou seja, a tecnologia que for, a pessoa acaba pipocando e sempre fazendo os passos iniciais de cada tecnologia, né? E nunca acaba dando tempo de chegar a problemas mais complexos de uma determinada tecnologia ou de algum determinado contexto de projeto. Então, é muito importante que você tenha um plano de estudos para conseguir avançar nos conhecimentos de vocês. E lembrem-se, sempre pensando em avançar para o próximo nível de conhecimento, né? Ter um plano de estudos é o que vai guiar vocês e vai ajudar vocês a ter visão de estou avançando ou estou parado, ou só estou estudando várias coisas desconexas sem evoluir os meus conhecimentos. E o quinto ponto, onde as pessoas mais erram aí no processo de dominar a automação de testes de forma rápida e prática, é de estudar sem saber o próximo nível, né? Então, as pessoas acabam, né, como a gente viu ali alguma forma de classificar esses níveis, a galera acaba estudando sem saber qual é o próximo nível que elas vão avançar, né? Então, o que acontece? A pessoa acaba estudando, né? Por exemplo, estou estudando aqui programação, mas eu não sei se o meu próximo nível é um nível laranja ou se o meu próximo nível já é o nível verde, por exemplo. Então, é muito importante que você tenha consciência de onde você está agora e onde você quer chegar. É isso que vai guiar o plano de estudos, por exemplo, que você vai fazer aí para dominar a automação de testes. E aí eu trouxe aqui algumas dicas, já indo para o fechamento do nosso vídeo, para você conseguir resolver esses erros aqui, né? Para você superar esses erros aqui e dominar a automação de testes de forma rápida e prática. O primeiro deles é siga uma metodologia. Pode ser uma metodologia sua, né? Mas, se possível, estude um pouco sobre técnicas de aprendizado. Eu não vou repetir elas aqui, porque a gente já falou no vídeo anterior bastante sobre isso, né? Mas siga uma metodologia. Não apenas consuma as aulas, né? De assistir uma aula e depois não saber o que fazer. Uma metodologia que a gente utiliza bastante
no Agilizei Bootcamp, né, nosso programa de formação em automação de testes, a gente sempre dá para os alunos diferentes formas de aprendizado. Então lá eles têm exercícios, tem revisão do que eles fazem, tem desafios técnicos, né, para desafiar eles de fato a testarem os seus conhecimentos. Então aqui é só um exemplo, né, bem resumido até, do que é possível que você aplique no seu dia a dia e de uma metodologia que funciona. Então, se você, por exemplo, não tem skills ou se você não tem conhecimento em como definir ou como seguir uma metodologia de estudos, você pode, né, participar de programas, né, como o Agilizei Bootcamp ou outros cursos aqui do Agilizei que tenham todo o suporte, né, da equipe do Agilizei, que te ajudem com essa metodologia, né, que te deem esse direcionamento. Um segundo ponto muito importante é que você acompanhe a sua evolução. Aqui eu trouxe um exemplo para quem está estudando o Cypress, por exemplo, eu criei um checklist onde você pode acessar esse checklist, inclusive você pode baixar ou imprimir esse checklist. E aí, como que você vai fazer? Né? Você pode acompanhar a sua evolução da seguinte forma. Você vai olhar para os comandos aqui desse checklist. Aqui eu coloquei todos os comandos do Cypress. A ideia é que você olhe para esse checklist e veja, eu já estudei sobre o comando click, já estudei sobre o comando contains. Então você vai riscando e acompanhando a sua evolução. Talvez, se você está começando agora, do zero, não sabe nada sobre Cypress, você pode usar esse checklist como um guia para você acompanhar a sua evolução ao longo do tempo. Começando pelos comandos 3 estrelas, né, que seriam os comandos aí que você que são mais utilizados pelo Cypress, indo para os comandos 2 estrelas, 1 estrela, e aí depois sim os comandos que não estão aqui, que foram até filtrados, ok? Então, o que você pode extrair daqui? É acompanhar a sua evolução. Aqui eu trouxe um exemplo na prática utilizando uma ferramenta, que é o Cypress, mas você pode fazer isso usando as caixinhas lá também. Você pode vir aqui, desconstruir um conhecimento que você identificou que é necessário aí para o que você precisa dominar de automação de testes, desconstruir isso e acompanhando a evolução ao longo do tempo, né? Pode ser através de checklists, pode ser através de planilha de acompanhamento, seja como for. O importante é que você acompanhe a sua evolução ao longo do tempo, porque isso também vai te ajudar a se manter motivado e evitar que você estude muitas vezes a mesma coisa mais de uma vez. Legal? Então, acompanhe a sua evolução. E uma terceira dica é: crie um plano de estudos. Então, se você ainda não criou um plano de estudos, se depois de tudo que a gente falou aqui, se você ainda está em dúvida, tipo, poxa, o que será que eu vou fazer depois que eu sair daqui, fora assistir os outros vídeos da série Dominando Automação de Testes? Eu com certeza diria, crie um plano de estudos. A gente está começando o ano, esse vídeo está saindo aqui um pouco no início aí de 2022, então essa também é uma ótima época, é uma ótima oportunidade para você criar um plano de estudo, já começar a pensar aí nos seus objetivos para o ano, as suas metas, né? O que você quer atingir, o que você quer, se você quer dominar a automação de testes, e criar um plano de estudos para você chegar lá, ok? Aqui no canal Agilizei, por exemplo, é algo que você já tem que colocar aí no seu plano de estudos. Coloca aí na linha 1, você vai colocar canal Agilizei, acompanhar a série Dominando a Automação de Testes, com certeza aí em 2022 vocês vão curtir bastante esse conteúdo. Então, galera, essa é a terceira dica: crie um plano de estudos, porque isso é o que vai guiar aí as metas que vocês vão colocar para o ano. Podem usar os pilares aqui, como eu utilizei, podem usar planilhas, podem usar as técnicas que a gente fala no vídeo de como perder o medo de código, enfim, existem inúmeras técnicas, mas o importante é que vocês criem um plano de estudos e que não fiquem estudando a deriva, né? Deixando os conhecimentos e o tempo de vocês totalmente à deriva. Legal? Então, galera, nesse episódio vocês aprenderam sobre como dominar a automação de testes de forma rápida e prática, e além disso, por onde dar os primeiros passos aí em seu plano de estudos. Agora é com vocês, né? É colocar a bunda na cadeira
né, e estudar aí, criar o seu plano de estudos, estudar de verdade, acompanhar as séries aqui do canal, porque tem muita série aqui que já vai ajudar vocês com esse, né, com o que vocês estão colocando aí no plano de estudos de vocês, tá bom? E no que precisarem de conteúdos, se tiverem sugestões, já aproveita e coloca aí nos comentários para que a gente possa trazer aqui para o canal e ajudar vocês nessa jornada rumo a dominar a automação de testes. Nos próximos episódios, vocês vão ver, a gente vai trazer sempre conteúdos aqui como esses, conteúdos densos, bem completos, comigo aqui conversando e trazendo bastante conhecimento para vocês, compartilhando o máximo possível aqui com vocês. Nos próximos, a gente vai ver sobre como criar um plano de estudos, né, como organizar um plano de estudos. A gente até já viu um pouquinho aqui, mas a gente pode aprofundar mais o assunto, por onde começar a estudar, de quanto em quanto tempo, como perder o medo de código. Então, tem várias coisas aí que a gente vai ver ainda nos próximos episódios e a gente vai sempre considerar também as sugestões e as dificuldades de vocês. Então, se você tem alguma dificuldade, uma questão, algum ponto que você gostaria que a gente trouxesse aqui na nossa série ou em outra série aqui do canal, coloca aqui nos comentários, tá bom? Então, por último, quero deixar um desafio aí, coloca aqui nos comentários qual o seu maior desafio hoje para dominar a automação de testes, beleza? Esse foi o terceiro episódio do Dominando a Automação de Testes, uma série para ajudar vocês a aprenderem as habilidades, né? Todos os conhecimentos, todos os assuntos relacionados à skill exigida por mais de 80% das vagas de teste de software atualmente. Meu nome é Samuel Lucas, eu agradeço pelo seu tempo. Não esqueça, né, de deixar o gostei, deixar o seu comentário, de acompanhar o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até!